Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a gente aí outra vez, na quarta uma parte. A quarta uma parte de Brasil Colônia. Graças a Deus, né? Chegamos ao Brasil Colônia, olha aí. Então essa é aquela aula para a gente falar da cana-de-açúcar, hein? Aula proibida aos diabéticos, hein? Use com moderação, não morra, minha filha. Bora falar de cana-de-açúcar então? Me vem a lembrança, Vandinho, o meu ensino fundamental 1. Lembro-me tanto quando eu estava na quarta série, eu catarrento, correndo pelo pátio, hein? Eu ia ao banheiro, não sabia voltar para a aula. Eita ferro, era muito bom, não era? Você era mais lerdo, não era? Então, eu também. E lá a gente estudava a cana-de-açúcar. Pois é, chegou a hora de recordar. Então, puxa vida, que coisinha fácil, não é mesmo? Quem é que não se lembra desses primórdios da colonização portuguesa? Veja, os portugueses cruzaram o Atlântico imaginando que ia encontrar aqui o Sabarabuçu, uma maravilha, né? Ouro na praia, hein? Diamante na... Eita ferro! Viajaram na maionese. O que eles fizeram quando chegaram aqui? Partiram para a cana-de-açúcar? Não. Irei aí, mas por enquanto não. O que eles fizeram? Pau-Brasil. E aquele tempinho ali do pau-Brasil, como é que se chama? Muito bem! Período pré-colonial. Já conta como fase do Brasil colônia, mas é o pré-colonial, litoral, pau-Brasil e escambo. Portugal não se interessava muito pelo Brasil, mas tudo mudou. O comércio com as Índias começou a dar para trás e também estrangeiros rondavam o nosso litoral. Foi nessa hora, então, que Martim Afonso de Souza vem com as primeiras expedições, implementa o sistema de capitanias hereditárias que tem como base a economia açucareira. Então, bora falar de cana-de-açúcar. Na nossa lousa digital e interativa de LED, hein? Tá lá um resumo que é fácil de visualizar. Bora acompanhar juntos? Primeira pergunta, por que a cana-de-açúcar? Hein? E não o açaí, hein? A pimenta do reino, a melancia, a broba. A broba é tão bom. Por que não plantou a broba? É porque, minha filha, quando você escolhe a cana-de-açúcar, você está primeiro mirando o preço do açúcar na Europa. A broba na Europa não custa caro. Então você vai plantar a broba aqui, levar para a Europa e lá o povo não vai querer a broba, hein? Não vai lá valorar a broba. O açúcar foi escolhido, em primeiro lugar, como produto, por causa do seu alto valor no mercado europeu. O açúcar era tão valorizado que ele fazia parte, acredita, das listas de presentes de casamento da nobreza. O açúcar que hoje você desperdiça no Toddy. Porque quando você termina de tomar Toddy, tá lá aquela papa no fundo do copo, aquele mel de Toddy e açúcar, e tanto que você põe. Você fica completando com leite toda a vida para aquilo render. Aquilo rende 18 porções, é igual pacote de Tang. Pois é, você desperdiça açúcar hoje, mas ali no século XVI ele era muito valorizado. Alguns casamentos entre nobres tinham na mesa dos convidados potinhos com água com açúcar. E uma pena de pavão, olha que chique, que você podia molhar lá no potinho, hein, segurando a pena aqui, molhando lá, aí eu molhando a pena, e você chupava. Água com açúcar. Tá vendo? Era raro, era valorizado, era chique. Então esse é o primeiro motivo. Agora, não adianta o açúcar ser valorizado na Europa se aqui nós não tivéssemos um clima e um solo favoráveis. Bingo, nós tínhamos. Essa é uma segunda razão. O clima tropical atestado, bom, já tínhamos testado isso lá na África, pensaram os portugueses. Vai dar certo. E o solo
Em várias partes do Brasil, um solo, uma terra roxa, chamada massapê, era adequadíssima ao plantio da cana-de-açúcar, não é? E olha lá, a viabilidade econômica. Os portugueses fizeram alguns cálculos e falaram, cara, dá para nós. Para produzir açúcar precisa de latifúndio. Nós temos. Mão de obra escrava, a gente dá conta. Olha aquela indiaiada lá. Taca-lhe pau. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. É verdade, Landim. E há uma possibilidade de encontrar um sócio para a coisa. Irei aí. Muito bem. Então esses são os motivos pelos quais os portugueses escolheram a cana-de-açúcar e não o açaí. Beleza? Sabuga nova, Aninho. Segunda coisa, eu quero que você leve em consideração 3 características essenciais da economia açucareira. Primeiro, é uma economia monocultora. Quem vai plantar cana-de-açúcar é cana-de-açúcar. Você não vai ficar diversificando, não. Plantando cana-de-açúcar, café. Ih, tá longe de aparecer café na nossa história do Brasil. Tá legal? Monocultura. Vandim, pergunto, diga lá. Mas então era garapa no café da manhã, cana frita empanada no almoço, hein? Sopinha de cana no jantar. Não morra, minha filha. Não é assim. Eu estou dizendo monocultura, dizendo assim, olha, o esforço de Portugal, e seus sócios, a burguesia, o donatário, era pela cana-de-açúcar, o foco era lá. Claro que, paralelamente, nós vamos ter que ter uma lavoura de subsistência. Para você plantar abroba, para você plantar chula-chula, Roxfoley, esses produtos aí que você consome. Plantar cheetos, fandango, essas coisas que você come. Mas o produto para exportação, esse era um só, cana-de-açúcar. Portanto, uma característica é a monocultura. A outra característica, o foco é na exportação. Lembra, Brasil, colônia de exploração. Feita para quê? Abastecer a Europa. Não é para você ser feliz aqui. Não é para você consumir esse açúcar aqui. É para exportá-lo, óbvio. A nossa economia como colônia era complementar à economia da metrópole. E terceira característica, além da monocultura, além de ser voltado para exportação, é que a mão de obra era escrava. Maravilha. A gente se acostuma a imaginar escravos, os negros, os navios negreiros. A gente se acostuma. Mas é bom lembrar que na montagem dos engenhos, no início da lavoura açucareira, foi o índio o escravizado. Vandim, nós vamos estudar ainda que isso aí colocava em choque os bandeirantes e os jesuítas. Nós vamos estudar isso? Vamos, sim, você lembrou bem. O bandeirante é o cara que sai para apresar índio e o jesuíta é o cara que está protegendo o índio. Vai dar uma confusão, a gente vai ter uma aulinha sobre isso. Mas eu queria que você focasse agora na questão da escravidão. O índio, por volta de 1530, quando começaram a montar engenhos aqui no Brasil, o índio é que vai ser o escravizado. O negro africano, ele entra um pouco depois, uns 30 anos depois, por volta ali de 1550, é que começam a introduzir a mão de obra do negro africano. E um bom tempo eles vão conviver. Então, se a gente pudesse entrar na máquina do tempo e visitar o Brasil colônia num canavial, provavelmente a gente veria índios e negros trabalhando como escravos lado a lado. Essa imagem a gente não costuma ter na cabeça, mas é bom ter, tá? Porque tem perguntas sobre isso aí. Você fica imaginando às vezes que, bom, tudo bem, primeiro escravizou o índio. Pior ainda aquele aluno que fala, nossa, eu nem sabia que tinham escravizado o índio. Para mim, escravo tinha sido só o africano. Não, não. Mas você fica sempre com a ideia, às vezes, de que, então primeiro o índio, depois o negro. E esquece que eles têm uma transição ali, eles conviveram. Agora, todo mundo que trabalhava no engenho era escravo? Não. Por exemplo, o feitor, ele é assalariado. Você tem também os meeiros, aqueles caras que, não tendo grana, nem latifúndio para montar um engenho, eles plantavam cana
para o senhor de engenho e faziam ali, sabe, tipo lá o servo da gleba, ele entrega a produção para o senhor de engenho e recebe em troca algumas benesses, algumas coisas que ele precisa para levar a vida. Então você tem esse meeiro aí também, que é uma figura que entra na mão de obra. Mas no Geraldo, a gente vai marcar o quê? Monocultura, produto voltado para exportação e mão de obra escrava. 3 características essenciais. Eu vou falar também de efeitos colaterais. Olha, há pouco dinamismo social e econômico na época da lavoura açucareira. O que eu quero dizer com isso? Olha, se você nasceu pobre, esbarrado, despossuído, dificilmente você chegará a senhor de engenho. Como é que você vai? Não tem mobilidade social, compreende? E também pouco dinamismo econômico, porque o senhor de engenho lucra, mas o lucro é dele. E ele é um conservador. Você acha que ele é um empreendedor? Ele é um conservador. É aquele senhor de engenho. Sabe aquele bisavô seu que tinha terra para danar, e mesmo assim andava às vezes com as calças velhas, de charrete? É muito conservador. Não pense no senhor de engenho como um cara que ostenta. Em sua grande maioria, eram seguros. Isso significa o quê? Que ele ganha muito dinheiro, mas que ele guarda esse dinheiro. Então o dinheiro dele não gera dinamismo econômico. Tá legal? Então isso é um efeito colateral. Outro, esse terrível efeito colateral, que é o tráfico negreiro, sobre o qual vamos ter umas 2 aulas aí pela frente. E um outro é que consolida-se esse modelo, o modelo da plantation. Lembra da plantation? Latifúndio, escravista, agroexportador. A ele aqui, ó, carimbado na economia açucareira. Vão lembrar também que os engenhos podiam ser de 2 tipos. Engenhos reais, eram engenhos mais chiques, movidos a água. E os engenhos mais comuns, que eram os trapiches, movidos a tração animal ou humana. Então, se você pega para analisar numa prova uma imagem, um desenho de um boi ou um escravo girando aquela roda que vai moer a cana, aquilo lá é um trapiche. Agora, se o cara te dá para analisar uma outra gravura com a água fazendo uma roda girar, uma engrenagem que vai moer a cana, aquilo lá é um engenho real. Beleza? Outra coisa, quando eu falo o engenho de cana-de-açúcar, eu estou falando de uma estrutura extensa. Você a estudava lá no Fundamental 1. Lembra? Ó, a casa grande, onde mora o senhor, a senzala, onde vai dormir o escravo, que às vezes é no porão da casa grande. Noção, às vezes, de privacidade zero, porque casas de assoalho, a senzala é embaixo, tem um buraco na tauba, e você pode ver tudo o que acontece lá em cima. E que você escuta sons, enfim, não entremos na intimidade alheia aqui. Casa grande, senzala, você tem a casa de moagem, claro, onde moe a cana, você tem os canaviais, a capela, a casa de purgar, que é onde ferve aquele líquido ali, para chegar até açúcar tem que passar por um processo grande. Você tem essa casa de purgar. Também tem a lavoura de subsistência, ninguém vai comer cana o dia inteiro, beleza? E o que vai ser feito disso tudo? Bom, uma sopa chamada sua prova. Na hora da sua prova, sabe-se lá o que vão cobrar. É possível, por exemplo, uma imagem da casa de purgar. E a partir da análise dessa imagem, você tem que falar da economia açucareira. Então, reconhecer a imagem é muito importante, tá legal? Eu quero ir terminando falando que a cachaça, maldita cachaça, né? O xixi do capeta. A cachaça, ela já existia. Lembra de por que ela se chama aguardente? Porque no processo de purgar, ferver a garapa, gotas acumulavam-se no teto com a evaporação e pingavam nos corpos suados, cortados. Vai carregar cana no ombro para você ver. E o escravo todo arranhado, aquela água que pinga, arde. É a água ardente, olha, a água que pinga. Então, a pinga, aguardente, nomes que não são familiares. Era um subproduto.
O engenho não existia para fabricar cachaça, mas ele era muito útil, porque no tráfico negreiro, que a gente ainda vai estudar, ele tem um papel fundamental para escambo, trocar lá na costa da África cachaça por prisioneiros de uma etnia qualquer. Tá legal? Lembrando, as áreas onde prevaleceram os engenhos foram o litoral nordestino e o recôncavo, que é o interior da Bahia, o recôncavo baiano. Um outro engenho perdido no sul? Ok, mas as áreas principais, litoral do Nordeste e recôncavo baiano. Séculos, Vandim, 16 e 17. Beleza? Fechou? Aí, nem doeu. A gente espichou um pouquinho mais do que de costume, mas é porque esse assunto aqui é um assunto muito cobrado. E vai se desdobrar, inclusive, na parte número 2. Força na peruca que nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.